Queridos irmãos e irmãs, após percorrermos as experiências das práticas espirituais da Quaresma, hoje chegamos ao fim das nossas experiências pascais com Cristo. Sendo assim, nós iremos meditar nesta formação de hoje a experiência da missão que cada um de nós temos diante deste Cristo ressuscitado. Ide por todo o mundo e fazei todos meus discípulos. Este é o grande propósito do Senhor para as nossas vidas. Vamos juntos iniciar esta nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, hoje somos chamados a experimentar um pouco já do final da caminhada de Jesus aqui na terra após a sua morte e a sua ressurreição. Hoje iremos meditar um pouquinho sobre o texto no qual nos demonstra a ascensão do Senhor, que também logo em seguida vem a experiência dos apóstolos em Pentecostes. Por isso, vamos juntos tomar a palavra de Deus, hoje tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, após vivermos a experiência do Cristo ressuscitado, ele que aparece para Pedro, depois de percorrermos as experiências dos discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus ao partir do pão, hoje somos convidados por este mesmo Cristo a ser enviados em missão. Sabemos que cada um de nós tem um propósito, tem uma missão, tem um objetivo a cumprir. E nós, como igreja, também somos chamados a viver também a nossa missão, o propósito de Deus na nossa vida. Por isso, a partir do momento em que nós acolhemos Jesus em nossa vida, a partir do momento em que escutamos a sua palavra, comungamos do seu pão, do seu corpo e sangue, a partir do momento em que acolhemos ele junto ao nosso coração, nós também devemos viver aquilo que ele nos pede na missão. Por isso, quando Jesus vem até nós, ele vem nos mostrar que nós devemos ser profetas, aqueles que anunciam a palavra do Senhor, aqueles que anunciam um Cristo ressuscitado, aqueles que anunciam o amor de Deus. E isso nós podemos fazer aonde nós estamos. Muitas vezes nós pensamos: para ser missionário eu devo sair de casa, devo ir para uma terra distante, devo ir para outro país, devo ir para um outro estado, para uma outra região do nosso país. Sim, você pode fazer isso. Nós, como padres religiosos, nós fazemos isso. Nós trabalhamos na frente da missão. É um dos nossos projetos como religiosos, né? Tanto como religiosos padres, mas também como religiosas. Encontramos diversas irmãs que exercem um trabalho missionário
assim, exemplar, belíssimo diante das realidades do nosso país e também da realidade do mundo. Por isso, meus irmãos, eu quero lhes dizer que quando nós assumimos o compromisso com Cristo, nós assumimos a ser missionários aonde nós estamos, aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós somos convidados a viver, a sermos discípulos e levar a outros a conhecer este Cristo, para que eles também possam viver essa experiência do discipulado. Por isso, se você vive dentro da sua casa, você deve evangelizar a sua família, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Somos nós chamados a viver essa experiência da missão dentro do nosso lar, mas também dentro da realidade onde nós estamos, como por exemplo no nosso trabalho. Não preciso sair falando aos quatro ventos de Jesus, mas a partir do momento que eu tenho uma oportunidade de falar dele, nós devemos falar, nós devemos testemunhar, nós devemos buscar viver a experiência do Cristo. Se eu não consigo falar, eu devo viver aquilo que o Cristo pede para mim. E assim posso através das minhas ações, atingir o meu irmão que muitas vezes não entende ainda essa realidade. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, a experiência da missão, a experiência do discipulado, ele acontece em todos os momentos. Aonde nós estamos, aonde nós formos, são os lugares ao qual nós somos chamados. Vivemos diante de uma sociedade que muitas vezes vive um egoísmo, onde quer satisfazer só o seu eu e esquece do outro. E Cristo vem nos mostrar que ele não veio para isso. Ele veio para viver e olhar por aqueles que precisam também. Sendo assim, vamos juntos tomar o Catecismo da Igreja Católica. Ele que nos ajuda a entender também essa realidade de missão dentro da nossa vida no dia de hoje. Vamos juntos hoje nos ater ao parágrafo 995, que nos diz assim: ser testemunha de Cristo é ser testemunha de sua ressurreição, ter comido e bebido com ele após a ressurreição dentre os mortos. A esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos contornos com Cristo ressuscitado. Ressuscitaremos com ele, como ele, com ele e por ele. É assim que é a nossa vida. A partir do momento em que nós vivemos essa experiência do Cristo ressuscitado, a partir do momento em que nós compreendemos que é Jesus que habita em nós, nós não agimos por nossa própria vontade, mas é a ação do Espírito Santo, enviado por Jesus a partir da experiência de Pentecostes, que age em nós e faz com que os nossos irmãos sintam a presença de Deus. Assim acontece conosco, os sacerdotes. Nós não perdoamos os pecados por nós mesmos. Nós não somos dignos porque também erramos. Mas agimos em persona Christi. Jesus, o Cristo, que vive em mim, age através da minha pessoa para levar a experiência do perdão a cada pessoa que vai ao meu encontro pedindo a confissão, a reconciliação. A mesma coisa acontece com os outros sacramentos, por exemplo, com a Eucaristia celebrada em todas as missas. Não é o Padre Júnior que faz essa experiência deste mistério acontecer, mas o Cristo que habita em mim age pelas minhas mãos, pela minha voz e pela minha ação, para que ele se manifeste e venha alimentar a cada um de nós. Mas você, como também filho e filha de Deus, batizado, enviado e convocado pelo Cristo, é chamado a viver a sua experiência de testemunhar através da sua vida este Cristo ressuscitado. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, a partir do momento em que nós vivemos a experiência do Cristo ressuscitado, a partir do momento em que nós comungamos do seu corpo, a partir do momento em que partilhamos da sua palavra, a partir do momento em que o reconhecemos que Ele é o Senhor, nós vivemos as alegrias de Cristo em nossa vida. Sendo assim, caros irmãos e irmãs,
chegando ao final deste tempo de formação que tivemos durante esses 2 meses, gostaria de destacar o valor e a importância que nós devemos ter para com aquilo que nós exercemos, para aquilo que nós pregamos, para aquilo que nós testemunhamos. Uma palavra, ela move um coração, mas uma atitude, ela arrasta vários corações, ela arrasta uma multidão. Que possamos não somente falar de Cristo, mas que possamos agir como Cristo e ser o Cristo na vida dos nossos irmãos. Muitas vezes as nossas atitudes, elas falam muito mais do que aquilo que nós falamos simplesmente da boca para fora. Uma ação, ela vale muito mais. Não que a palavra, não que o testemunho verbal não seja importante. Sim, ele é. E nós devemos sempre buscar. Nós devemos sempre testemunhar. Mas a partir do momento em que eu falo, a partir daquilo que eu vivo, isso demonstra uma realidade muito maior de um amor por algo que nós buscamos, por alguém que é real em nossas vidas e vive junto de nós, que é o próprio Cristo Senhor. Que possamos, meus irmãos e irmãs, sempre buscar esta realidade, que não percamos a graça do amor de Deus em nossas vidas, que possamos encontrar junto ao coração de Cristo a força necessária, que Ele envie sobre nós o seu Santo Espírito, para que assim possamos sentir a sua presença, testemunhar através da nossa vida aquilo que Ele tem a nos pedir. Sede meus discípulos e levai a todos a minha palavra. Essa é a grande realidade. Ir ao mundo, pregar a palavra, é aquilo que o Senhor nos pede no dia de hoje. Muitas vezes nós esquecemos de testemunhar Jesus. Muitas vezes nós esquecemos de agir como Jesus. E aí vem aquela célebre aquela célebre música que o Padre Zezinho tem, né, e que acredito que muitos de nós conhecemos, que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormirei muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. E viver a experiência do Cristo é isso. Viver a simplicidade. Sorrir como Jesus sorria. Viver como Jesus viveu. Essa é a experiência para que nós possamos ser felizes na nossa missão. Que Deus envie sobre nós o Espírito Santo, para que possamos também nós sermos testemunhas vivas e adorantes deste Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Pentecostes, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre as vossas missões, a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado.